Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos neste dia, um dia especial, Pai, onde teus filhos se reúnem no entardecer para ter comunhão contigo, Pai. Poder estar em adoração e louvor, em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Primeiramente, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por sermos perdoados, por sermos lavados pelo Teu sangue. O Teu sangue tem limpado todas as nossas manchas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, em adoração e gratidão ao Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor, cada irmã que está aqui nesta noite, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos sair diferentes, ajudados por Ti. Nós confiamos inteiramente em Ti, Senhor. No glorioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos juntos nesse ano novo, né? Já estamos há 5 dias, né? No ano de 2025. E quem pensou que ia viver até hoje? A gente parar para pensar disso. Eu não sei se nós vamos chegar lá, mas chegamos. Estamos aqui, né? Não sabemos o que nos espera, mas temos certeza que estamos no que é certo. E Deus cuidará de cada um de nós, né? Nós tivemos um final de ano ausente dos cultos aqui, devido às nossas viagens, encontro, mas aqui estamos de novo, outra vez, né? E eu creio que agora nós teremos a sequência dos nossos cultos, todos os domingos, à noite, vamos ter os nossos cultos aqui. Então, se Deus permitir, o dia 26 será o dia 25 e 26, nós vamos ter a presença do pastor Gessé Machado, ali de Santo Anastácio, estará presente conosco. E nós vamos ter o culto no sábado e domingo de manhã, ali em Passo Fundo, e domingo à noite, aqui em Erechim. Vamos ter o culto aqui também, né? Com a presença do pastor. Então, nós vamos, logo que estiver 100% confirmado, então daí nós vamos ter para os irmãos anunciar e convidar para nós estarmos juntos, né? E se Deus quiser vai ser uma bênção termos a presença do pastor Gessé. Então, graças a Deus por essas coisas boas que Deus tem nos dado. Tivemos um encontro maravilhoso. Eu creio que os irmãos têm acompanhado o encontro. E uma das coisas boas é quando a gente pode ir e aprender. Os encontros nada é mais do que um aprendizado, uma escola, onde os pastores se reúnem e ali onde eles aprendem, são ensinados para poder trazer o ensinamento para as suas congregações. O irmão Brana deixou isso registrado na sua mensagem, que nós teríamos que ter esses encontros, né? E um dos destaques do encontro que me chamou a atenção aqui foi o pastor José Alves pregando aos ministros. Ele falou sobre todo o ministério de Deus levantado por Deus, teve a sua fase de críticas. E ele falou algo muito importante. Ele falou sobre, o irmão Brana dizendo sobre 3 coisas que derrubam um homem. 3 coisas
que derrubam um homem: a fama, dinheiro e mulher. São 3 coisas que derrubam um homem. Nós precisamos do dinheiro. Quem não precisa de dinheiro? Se não está precisando, passa para cá, né? Em outras palavras, todo mundo precisa do dinheiro. As pessoas dizem, mas o dinheiro, eu não amo o dinheiro. Né? Mas deixa aquela pessoa ficar sem dinheiro. Dinheiro é do diabo. As pessoas dizem, o dinheiro é do diabo. Você vai ver o diabo se faltar dinheiro naquela casa lá, naquele lugar. Principalmente se não tiver Deus. Porque a coisa vai virar de cabeça para o ar. Então, mas nunca deixe o dinheiro, deixa faltar, nunca deixe o dinheiro tomar conta de você. Então, se olha muito para o escândalo, a mulher derruba o homem, mas o dinheiro também derruba. E a fama também derruba. 3 coisas que o irmão Brana fala sobre isso: fama, dinheiro e mulher. Mas todos nós precisamos de fama. Amém? O irmão Brana disse, Jesus, ele precisava de fama, ele tinha fama. Eles ouviram os acontecimentos. Salomão era um homem que tinha fama, boa fama, a ponto da rainha de Sabá vir dos confins da terra para ver a fama de Salomão. Ele vinha de longe. E quando ela chegou ali, ela disse, tudo aquilo que me disseram de Salomão é simplesmente tão pouco, porque é muito maior aquilo que eu vejo. Mas uma das coisas, irmãos, que chamou muito a atenção nessa palestra, e eu quero trazer para os irmãos, é que antes de chegar à fama, tem que passar pelo período da crítica. Qualquer quadro que é feito para colocar numa exposição, antes dele ir para a galeria da fama, ele tem que passar pela galeria da crítica. Agora, nós entendemos isso pela mensagem do profeta, o irmão Brana fala isso na mensagem Espírito de Verdade. Nós falamos sobre isso um pouquinho ali no Mormaço, mas ele fala assim que tem que passar pela crítica, mas o difícil é suportar a crítica. É uma das coisas que nós precisamos que Deus nos dê força, porque nós somos as pessoas que vamos ir para a galeria da fama. Amém? Nós vamos ser, porque quando nós formos raptados, lá é a nossa galeria. Mas para nós chegar lá, nós temos que passar pela fase da crítica, da zombaria, mas que Deus nos ajude a nós suportar. Precisamos de graça de Deus para suportar. Então nós ouvimos ali Jesus, a fama de Jesus. Jesus nunca tirou vantagem. Ele curava os enfermos, mas aonde ele ia, a fama corria. Jesus, ele cura. E até hoje ele continua curando. Aleluia! Mas ele não ficava dizendo, eu curo os enfermos. A sua fama corria pela cidade. Nessa cidade tem pessoas também especiais, que têm fama. Lá vai um cristão. Lá vai uma cristã. Que o mundo possa ver isso. Você precisa desta fama até para sua família. Você já pensou um pai perder a fama? Como um pai? Meu pai é um desequilibrado. Meu pastor é um pastor desequilibrado.
Foi isso que nós ouvimos ali, que Deus nos ajude a nós permanecer certos com Deus, né? O difícil não é a crítica, mas suportar a crítica. José do Egito, lá no calabouço, olha quanto que Deus ajudou aquele homem lá. Para e pensa, qual era o estado de José? Lá no calabouço, primeiramente sendo vendido, um homem de Deus, que já nasceu com dom de poder ver as coisas, tinha visões, era um profeta. Mas foi para o Egito, do Egito, lá no Egito, foi morar na casa de Potifar, da casa de Potifar, foi jogado lá na prisão, e lá na prisão, aquele homem, sendo naquela situação, Deus o ainda ajudava, sempre presente, e ele interpretou os sonhos, e a fama correu. Até chegar o momento do rei sonhar, ele mesmo estando na prisão, sonhar com aquelas vacas magras e as vacas gordas. E o rei ficou perturbado, o que é isso? O que está acontecendo? Mas lá tinha um homem, a qual estava com José lá no calabouço, lá na prisão. Ele disse, tem um homem aqui, olha a fama dele, chegou até lá no rei. Tem um homem aqui no seu reinado que pode interpretar esse sonho. Quem é esse homem? É José, está preso. Chama ele lá. Chamou José, veio José lá. E ele disse, olha, esses sete vacas magras, gordas, são 7 anos de prosperidade. São 7 anos de fartura. E essas 7 vacas magras são 7 anos de miséria. E as magras comendo a gorda. Então ele entendeu que tinha que armazenar alimento para que então pudesse suprir aqueles tempos. Que coisa tremenda isso, né? Então, ele teve que passar, nós olharmos para José sendo governador, sendo um homem lá, para bem de poder chegar a Faraó, tinha que passar por José. Mas todos nós, muitas vezes, almejamos, irmãos, não é? Você olha a história de Davi. Nós observamos a história de Davi. Ah, eu queria ser como Davi. Mas passar o que Davi passou para chegar nessa situação. Passar o que José passou para chegar a ser um governador. Que Deus nos ajude a passar pelas horas difíceis, para nós podermos chegar nas horas de glória. Que a nossa glória está para frente. A nossa glória não é aqui, a nossa glória é eterna, é com Deus. Irmão, que coisa boa, nós ouvimos essas coisas aí, e foi muito bom esses destaques. E uma das coisas que nós ouvimos também no encontro, e falamos sobre isso esta manhã, é sobre uma das características de imperfeição, é a capacidade de não perdoar. Que Deus tenha misericórdia de nós e ajude a nós termos esse espírito de perdão, poder perdoar. Ajuda-nos, Senhor, esse é o nosso desejo, porque Ele tem nos perdoado. Ele tem carregado todos os nossos pecados e nós estamos debaixo dessa graça. Amém? Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a Bíblia, para nós meditarmos na palavra. Na mensagem do profeta, nós estamos num dia de ceia, mas nós vamos pregar um pouquinho a mensagem antes de nós participarmos da ceia e ler em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hoje está conosco o irmão Daniel e família, e a irmã Tiana, né? Voltaram a nos visitar, né, irmãos? Começando o ano bem, né, irmão Daniel? Diz que quando começa o primeiro,
vai o ano todo. É, modão? Se não vem no primeiro, o próximo não vem, e vem vindo e fica tempo. Amém. Já não são visita, mas eu digo que quando começa o ano, diz que tudo que tu faz no primeiro, tu faz o restante. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós vamos ler até aqui o versículo 23, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com a verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando, Senhor. Que o Senhor possa vivificar a Tua palavra em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem assentar-nos. Eu estou com a mensagem do profeta, a mensagem véu adentro. E eu quero meditar um pouquinho dessa mensagem, os parágrafos. Mas antes de ler, nós tivemos a escola nesta manhã, baseado na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. E eu quero deixar os 101 e 102 para nós gravar isso em nosso coração, desta mensagem. Ele diz: acrescente à sua fé virtude, e a virtude ciência. Agora estamos chegando a este lugar. Agora, quando eles começam a dizer, ora, nós não temos que aceitar isto neste dia. Então, porém, sim, tem que aceitar isso. Assim tem que ser. As Escrituras não podem mentir. E tampouco são de particular interpretação. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz: você unicamente tem que crer nisso como está escrito. A palavra de Deus, ela foi deixada para nós crermos como está escrito, sem aumentar, sem tirar. Ela tem que continuar pura. Amém? A gente tem que ter essas coisas e a única maneira de obter é tendo ciência celestial. Nós precisamos de ter ciência. A ciência celestial. A ciência é tão necessária na nossa vida, é porque faz você entender. Não é uma ciência, um conhecimento humano. Porque o conhecimento humano afasta a gente de Deus. É você saber realmente que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Muitos têm muito mais conhecimento, irmão, do que nós, humanamente falando. Mas espiritualmente eles não conhecem nada disso. Eu estava me lembrando, irmão, da irmã Esmeraldina, foi citado sobre ela no encontro. Quando perguntaram para ela, irmã, você sabe que lá vai ter uma mesa de quilômetros? Em que lugar você estará sentada? Ela respondeu assim, eu não estou preocupada. Em qual lugar da mesa eu estarei sentada? Eu só tenho certeza que eu tenho um lugar lá. Ela pegava a mensagem do irmão Branham, irmão Adão, ela não sabia ler, mas ela ficava na igreja com a mensagem de cabeça para baixo, assim, lendo a mensagem.
Não é esse conhecimento. Mas tu falasse da mensagem para ela, falasse do profeta para ela, falasse do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela tinha ciência. Essa é a ciência espiritual que nós precisamos, que faz parte da natureza divina. Aleluia. É muito importante, nós meditamos sobre isso esta manhã. Você unicamente tem que crer nisso como está escrito. A gente tem que ter essas coisas e a única maneira de obter é tendo ciência celestial. E a ciência celestial vindicará a palavra. A gente tem que crer. Não se pode fingir essa questão de crer. Essa mensagem não é através de fingimento. É algo real. Amém? É algo, irmão, que é de dentro para fora. Ela está lá dentro do seu coração. E o irmão Brana vem e traz isso. Eu tenho. Você trata de dizer, eu tenho, eu creio. Quando não crê, o irmão Brana disse, não vai ser como um corvo colocando penas de pavão real, porque vai cair. Nós estamos chegando a um ponto, irmãos, nós falamos sobre isso essa manhã, que Deus está tratando com os eleitos. E tudo que for fingido vai cair. Tudo que não é de Deus vai cair por terra. Somente o ouro vai permanecer. E eu creio que você é ouro, nós somos ouro. Aleluia! Então o profeta diz, não se pode, se é corvo, apenas colocar penas de pavão, porque cairão. Não tem nascido ali originalmente, tem que sido acrescentado. E no parágrafo 102 ele diz, faz-me pensar no que Davi disse no Salmo 1. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Há uma grande diferença em ser plantado e ser metido na terra. Há uma diferença em ser plantado. Quando é plantado, tem raiz. Ser metido na terra, não tem raiz. Como a árvore de carvalho que tem sido plantado, suas raízes a sustêm bem. Mas uma raminha que tem sido metido na terra, não sabemos o que sucederá com ela, porque não tem raízes e nem fundamento. E é como aqueles que vêm do seminário. O doutor fulano me ordenou ao ministério, isso não importa nada. Você tem que ser nascido nisto por Cristo por meio de sua fé. Você é regenerado e renascido nisso, e depois de haver entrado, então essas coisas que Ele espera que você acrescente à sua vida, crescerá continuamente. A natureza do Cordeiro começa a viver em você. É algo muito tremendo essa mensagem que nós estamos estudando ali. Agora, voltando aqui para a mensagem véu adentro, o irmão Brana diz assim, no parágrafo 69, ele disse, agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé e tem que ter um lugar sólido onde descansar. Você sabe disso? E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo pode descansar sua fé é na imutável palavra de Deus. Aleluia! É só aqui que você pode descansar. Não pode descansar sobre a areia movediça de teologia humana, ou de doutrinas, ou sobre uma filiação com alguma igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé reposa solidamente, sem variação, à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Bom, isso aqui é tão tremendo. Você saber que você tem uma âncora.
Um cristão, irmão Brana vai dizer aqui, um cristão ele não é agitado. Um cristão ele tem algo estabelecido. Não tem quem move. Aleluia! Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui poucas noites atrás, eu deveria estar pregando tanto que preguei para minha esposa na cama até as 12 horas. Bom, Brana resolveu pregar naquele dia, né? Então não tinha culto, então vou pregar para minha esposa. Até as 12 horas. Dizendo a ela quão glorioso é Jesus. Um texto veio ao meu coração e ardia de tal forma em mim, até o ponto que eu não podia descansar com aquilo. Então começou a pregar para a esposa. Aleluia! Ô, irmão, isso é maravilhoso, é profeta de Deus para nós. E ele disse, querida, quero pregar para você um pouquinho. E ela se levantou por graça e me escutou. Ela levantou da cama, sentou na cama e começou a escutar o profeta. E eu dizia, a fé cristã está baseadamente, completamente em repouso. Irmão, quando você tem segurança, você descansa. Tinha um irmão que fez uma pergunta uma vez, para um pastor lá no Paraná, ele disse, ele era de uma denominação, e ele escutou o programa e aceitou Jesus como seu Salvador, foi batizado. E ele perguntou, pastor, eu posso ainda estar visitando igrejas e procurando alguma coisa? Sabe qual foi a resposta que o pastor deu? Ele disse, irmão, se você não encontrou a verdade, continue procurando. Mas se você encontrou a verdade, descanse. Amém? Esse é o melhor conselho que Deus dá a nós. Você tem encontrado o melhor. Você tem encontrado a única coisa que nos dá paz. A única coisa que nos ancora é essa mensagem. Então, o irmão Brana diz, a nossa fé cristã está baseada completamente em repouso. Isto é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de um lado, de um lugar em um lugar. Um cristão não se irrita e nem discute. E nem se preocupa com as coisas. Porque, irmão, vamos parar e pensar. Hoje de manhã nós pregamos, eu disse, irmão, quem está dentro de nós? Quem está morando no seu coração? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Você pode ter certeza que é o Espírito Santo que está morando no seu coração? Por que o temor? Por que você está abatido por causa de uma enfermidade? Por causa de um problema? Por causa de uma dificuldade? Se o próprio Deus Criador está morando dentro do teu peito. É isso que Deus quer nos mostrar, irmãos, que nós precisamos ter essa confiança. Um cristão não corre de um lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão reposa. O que é repousar? Descansar. Você já deitou numa rede? Já deitou, irmão Paulo, numa rede? Ficou tranquilo ali, descansou. Porque tudo está terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. O Calvário faz a diferença. Fez a diferença. Lá ele carregou todas as nossas culpas. Lá ele carregou todas as nossas dores. E isto é correto. Oh, pode vir a enfermidade, ocorrer decepções.
Você não vai mais ter aquele problema de ficar decepcionado. Porque Deus trata com indivíduos. Amém? Deus trata com indivíduos, Deus trata com você. E se Deus chamou de você, Ele cuida de você. Ele cuidará de cada um de nós. Mas o cristão está em repouso, conhecendo isso, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou o que pareça, não há enfermidade, nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que possa separar o verdadeiro cristão do amor de Cristo. Bom, se nós estamos vivendo num tempo da maior fartura que existe no mundo. Pare e pense. E veja. Quando está faltando comida para alguém? Está sobrando. Roupas, está faltando roupa, agasalho, coberta, casa. Deus tem suprido nossas necessidades em tudo. Mas espiritualmente, às vezes, estamos muito fracos. Muito fracos. Precisamos estar bem com Deus. Eu anotei algo nesta manhã, quando nós estávamos meditando, na mensagem, algo que dizia assim: você precisa estar bem com Deus. Se você não está bem com Deus, não tem como você ser abençoado. Nós precisamos estar bem com Deus. Às vezes pode estar muito bem material, fisicamente, mas na alma está sofrendo mal. E às vezes você pode estar mal no corpo, mas bem com Deus. Aleluia! É isso que nós precisamos entender. O profeta diz: eu posso chegar naquele dia como um homem tudo rasgado, esfarrapado, mas certo de Deus. O profeta diz, falando de Jó, Jó estava numa condição terrível. Ele disse: estou como um queijo vazado, pus saindo do seu corpo. Mas ele estava em descanso. As pessoas diziam: Jó, você está em pecado, você está errado. Jó tinha essa fé: não, eu estou certo, é com Deus. Aleluia, você olha para você, deixa as críticas vir, deixa as coisas acontecer, mas você, da sua alma, você tem algo no seu coração que diz: eu estou certo com Deus, eu sei quem tenho crido. Você pode estar todo furado, vazado, cheio de coisas, espinhos na carne. Você pode ser aquela maçã que está toda bicada por fora, mas você não tem bicho lá dentro. Às vezes a coisa está bonita por fora, mas tem bicho lá dentro. Esse é o problema do mundo hoje. A aparência. Mas dentro está podre. Mas aqui é um povinho simples, humilde, que o mundo olha e despreza, porque não tem aparência, mas dentro não tem o bicho. Lá está o Espírito Santo, lá está algo de valor. Aleluia, algo de valor dentro desse homem, dentro dessa mulher. Oh, glória a Deus. Então isso não nada faz você se afastar desse Deus. Não importa se for no que aconteça, o que pareça. Não há enfermidade, não há morte, não há fome ou qualquer coisa que possa separar
o verdadeiro cristão do amor de Deus, ele está em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira. Há uma âncora que está firme. Aquele mar está, aqueles ventos e joga para cá e joga para lá. Mas aquele barquinho no meio daquela tempestade está suportando. Irmão, você para e pensa, o mundo olha e vê essas coisas, mas aquele homem, aquela mulher já era para ter afundado. Aquela família já não era para mais existir. No entanto, está firme. No entanto, nada abala eles. Eu tento tirar isso deles, eles ficam mais firmes. Cada vez você vai se firmando mais. Aleluia. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 72, ele diz: eu visitei um porto uma vez e vi. Estavam voando em um avião, voamos a pouca altura. E ali havia um grande velho navio. A vela havia caído, você sabe. Uma tempestade estava sobre o mar. Ela estava sacudindo. E eu vi aquele velho barco ali balançando para trás e para frente. E algumas ondas passavam por baixo, outras caíam dentro do barco e tudo mais. E eu disse, me pergunto por que se mantém ali? E o companheiro disse, tem uma âncora que o fixa. Portanto, eu disse, o navio não pode afundar. Ele disse, pode passar as ondas, mas ele não pode afundar, porque está ancorado. E eu disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós também temos uma âncora, aquela âncora que você pode cantar, minha âncora é Jesus. Aleluia, algumas ondas passam por debaixo, outras ondas passam por cima, mas enquanto a âncora estiver sustentando, o meu barco estará firme. E a âncora que o mantém seguro não é o que eu seja, o que serei, o que tenho sido, é o que ele é agora e o que fez por nós, por mim e por você. E a coisa não é por méritos. Não é o que eu posso fazer, o que eu tenho feito. Muitas pessoas fazem muito mais do que você. Muitos fazem muito mais do que eu. Mas minha fé não descansa no que são minhas próximas campanhas. Minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possa, ou na igreja que me una, ou nas pessoas com quem eu me associe. Minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Deus justificou ao levantar dos mortos. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. E Deus levantou dos mortos para a nossa justificação. Não é de se admirar que o poeta disse, vivo ele me amou, morto ele me salvou. Sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Quando você é justificado, ele apagou todos os seus pecados. Quando nós perdoamos, o homem perdoa, ele ainda se lembra. Vai anos e tempo e ainda ele a lembra daquilo. Mas quando Deus perdoa, ele justifica, ele apaga. E nem ele se lembra mais. Aleluia! E algum dia ele virá, que dia glorioso! O cristão reposa naquela esperança sobre o mar tempestuoso, claro. As tormentas surgem, toda classe de problemas
porém estamos ancorados, e isto é o suficiente, nunca se afundará e não pode afundar. Aleluia. Mas eu quero entrar um pouquinho mais. Aqui logo nós vamos participar da ceia. O irmão Brana fala algo muito tremendo aqui para nós. E ele diz assim: a minha vida tem visto a cristão levantando-se e caindo. O irmão Brana fala sobre isso pela experiência de vida. Ele disse: em minha vida tenho visto a cristãos levantando e caindo. Isto sempre me deu o que pensar. Por quê? E sem pregar esse texto a outras igrejas, o que tenho crido ser mais conveniente trazer a minha gente aqui no tabernáculo. Porque as pessoas são cirandadas. Por que as pessoas são cirandadas? O irmão Brana diz aqui, você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas. Parece ter um desejo profundo e diariamente buscam, procuram e aspiram por Deus. E nunca se fixam. Que coisa terrível isso. Mas você vê assim que você é algo de dentro do seu coração. Você não tem que fazer força para ser um cristão. Tem alguém que faz força aqui? É automático. O que nós precisamos é nascer. Ser nascido de novo. Então você veja, as pessoas muitas vezes querem ser o que você é. Mas você não precisa fazer essa força. Irmão Brana sempre falando sobre isso. As pessoas buscam diariamente, procuram, aspiram por Deus. Porém, nunca se fixam de modo algum, onde possa estar estabelecido ou ancorados em Cristo. E isso tenho aprendido por experiência, que são pessoas com fé intelectual. Uma fé só na cabeça. Agora, falando isso, há dois tipos diferentes de cristão. Parece estranho. O Brana está dizendo aqui no parágrafo 79. Porém, não direi dois tipos diferentes, eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para usar. São dois tipos de fase. O mesmo cristianismo, porém, com duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra, em Jesus Cristo, mediante o conhecimento. E outro tipo de fé, é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao seu coração. A fé intelectual, irmão, é faminta. Se deleita em Deus, mas o seu deleite não se arraiga. Vocês já viram isso? Isso acontece, irmão. As pessoas vêm para a igreja, se alegram, se deleitam, se alegram. Mas sai ali fora, não consegue se firmar. Outras parecem ter vitórias contínuas. Nada lhe incomoda. Estão sólidos e tão ancorados quanto possíveis. Nem as provas, nem as tormentas lhe altera. Sabe quem é essa? É essas pessoas que têm essa âncora. Que têm uma fé sólida. E é essa fé que a noiva tem. Aleluia. Nada te abala. Antes elas parecem ter algo ao seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus admira esse tipo de cristão. E eu tenho me perguntado, Senhor, o que é que essa gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir?
E eu sei que esta é uma grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. E eu nunca vi uma pessoa que alguma vez veio a Ele que não haja depois, a vida nunca mais parece correta para eles de modo algum. Se eles alguma vez se afastarem de Cristo. Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou como um ministro se desviou e seus pedaços de notas de pregar e a lançou ao cesto de lixo e disse: já me cansei. E no próximo domingo ele comprou uma caixa de cerveja e se assentou no lugar e a tomou. Um par de semanas mais tarde, morreu em sua cama. Se tivesse tempo, o irmão Brando disse, eu explicaria sobre isso. Como funciona isso na Bíblia. Mas isso se afastaria do tema. Mas esse é outro assunto. Como vem Satanás e agarra a pessoa. E logo Deus tem que tomar o seu filho e levar ao lar. E isto foi o que ocorreu e ocorre a miúde. Porém agora, ao ver esta fome por trás das pessoas, elas não são capazes de alcançar isso, mas querem isso. E muitos de nossos mestres estudantes têm trazido muita teologia, dizendo às pessoas, isso é porque você não grita, porque você não fala em língua, ou porque você não tem essa classe de dons, ou não tenho nada contra essas coisas. Porém, logo que você vê essas pessoas, quanto elas têm gritado, têm falado em língua, ou têm tipos qualquer, outra emoção, e mesmo assim não parece ser a classe de pessoas que deveria ser. Sabemos que isso é correto. E eu tenho perguntado a mim mesmo, o que se poderia fazer por uma pessoa nessa condição? Então, encontrando isso tão claro na palavra de Deus, estamos tratando de explicá-lo. E para fazer isso agora, depois de ver a parte intelectual da mente e da alma, o qual está no coração. Agora, se você tem duas faculdades mentais diferentes, uma delas está na cabeça, seu cérebro, e a outra está no seu coração, que é a chamada sua alma, seu espírito e sua alma. Agora, com frequência, está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma o discute, se não é correto. Porém, quando entra na alma, a cabeça parece retroceder. Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que ia ocorrer. Sem dúvida, você não pode explicar. E não há razão, e você não pode explicar aquilo porque você o aceita e conhece exatamente daquela maneira. E isso quando algo ocorre aqui embaixo. Nas grandes reuniões de campanha, eu tenho visto os vastos campos, tenho visto muita gente que tem vindo a mim e diz, estou transbordando de fé, irmão Brana. E intelectualmente elas estão corretas, mas intelectual, aqui na cabeça, porém não está no seu coração. Se estivesse ali, elas não estariam na plataforma pedindo oração. Ajude-me para a sua fé. Elas teriam fé. Agora teremos que voltar e obter um tipo para trazer um quadro para vocês. Como criança, eu quero que vocês prestem atenção. Eu creio nos tipos, especialmente para as pessoas, e é mais fácil para as entender e para ilustrar. É bom ensinar os meninos, e todos somos meninos, amém? Somos adolescentes em Deus. Quanto aqui gostariam de dizer eu sou adulto? Já crescido em Deus? Não somos. Somos tão somente bebês. Isto é correto. Mas estamos aqui para aprender. Vamos tentar levar isso a um lugar onde possamos ver exatamente o que Deus está fazendo.
E assim buscaremos no Antigo Testamento para obtermos uma visão disso e tomaremos através dos filhos de Israel. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na Terra Prometida, Deus, por graça soberana, todas as noites fazia chover maná do céu. E o povo ia, comia, tomava esse maná, e faziam com ele, pão com ele, ou bolo, alguma coisa, comiam aquele pão, que sustentava a vida deles na jornada. E encontramos muitas vezes, se eles deixavam o maná certo tempo na terra, se derretia ou algo assim como a neve e não se mantia. Agora, vemos essa mesma coisa ocorre no cristianismo. Muita gente antes das 9 tem fome. Você tem uma porção de acampamentos, de estrelas. Muita gente vai ao culto, se regozija, grita e louva ao Senhor enquanto o Espírito Santo de Deus está caindo. Toda a condenação sai dos seus corações. E tão logo um dia ou dois depois do reavivamento, se encontram de novo no velho moinho. Sem dúvida estava comendo o maná. Muitas pessoas vêm a Cristo, as quais nunca têm sido capazes do mundo pentecostal, de fazer as pessoas pentecostais virem essa verdade fundamental. E é muito difícil porque cada igreja tem a sua doutrina, e ouve o pastor delas diariamente, o evangelista, dizer algo. E eles dizem, eu tenho. Que diferença isto faz? Porém, eles falam em ver essas verdades. Agora veja aqui, eu com frequência tenho falado, e faço ainda e creio nesta grande fé, ou a verdadeira fundamental que Jesus Cristo disse, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, e eu gostaria de poder cravar isso dentro de cada coração. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Irmão, é isso que nós precisamos. Ter esta fé, crer na palavra de Deus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós paramos aqui no parágrafo 94 e nós vamos continuar. Com a graça de Deus, você vai ver que nós precisamos estar véu adentro. Então, você está em descanso. Aleluia! Você não precisa se preocupar. Tudo o que Ele pode fazer por nós, Ele já tem feito. Nós temos que entender que Ele já morreu por nós. Ele já ressuscitou. Tudo o que Ele tinha que fazer já foi feito. O que nós precisamos é crer nisso. Alcançar essa promessa de Deus. Nós vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus por essas palavras. Maravilhoso Deus. Nós temos meditado na mensagem do Teu profeta, Senhor, falando sobre essas verdades, Senhor, que nós precisamos, Senhor, para seguir adiante. E nós precisamos estar em descanso. Tira, Senhor, toda agitação, todo mal, que possamos estar em paz. Essa paz que reina no nosso coração, a paz que o mundo não tem e nunca terá, mas somente os eleitos de Deus terão essa paz, essa segurança, Senhor, que o Senhor reina, vive e mora no nosso coração. Pai, no meio de tantas tempestades, tantas turbulências, o Senhor é aquela âncora que está ali, Senhor, nos mantendo, nos segurando, Senhor. Aqui tem homens e mulheres, Pai,
que estamos nesse mar revolto, onde há tempestades, tantas tormentas de cima, de baixo, tão forte, que parece que vai nos afundar. Mas o Senhor tem sido essa âncora e tem nos segurado. O Senhor tem dado força para nós vencer, Pai. Ajuda cada irmão, cada criança, Senhor, cada adolescente, nossos jovens, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos para que o Senhor o cuide, Senhor. Nossos anciões, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor segure e sustente, Senhor, nesta hora tenebrosa, nesse tempo difícil, mas que eles possam ser ancorados pelo Senhor. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor. Renova nossas forças. Precisamos de nossas forças renovadas para poder enfrentar, Senhor, mais esse ano que se iniciou, mais esse tempo que o Senhor tem nos dado na terra. Não sabemos o que será, mas sabemos que estamos em Tuas mãos, Senhor. E o Senhor cuidará de cada um de nós. Cuida de cada um de nós, Pai. E agora, enquanto nós vamos ler a Tua palavra, Senhor, para ministrar a ceia do Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada um que vir à mesa, Senhor. Lembramos do nosso irmão que está viajando, Senhor, e pediu nossas orações, que o Senhor abençoe Teus servos, Senhor. Guarde e o livre de todos os males. Que a mão poderosa do Senhor esteja com cada um deles, Pai. Ó Deus, e aqui a cada irmão, Senhor, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Pai, sustenta cada um deles. E se tiver mais alguém neste lugar, Senhor, para vir ter companheirismo juntamente com Teus filhos, em torno da Tua palavra, que o Senhor o possa trazer, Pai. Que não seja o homem, mas seja o Senhor trazendo os Seus eleitos, para junto nós termos companheirismo em torno da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse momento, é o que nós Te pedimos, que o Senhor possa curar todas as enfermidades, todos os males, todas as dores, Pai. Nós colocamos sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, é o que nos purifica de todo mal, que cura todas as enfermidades, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, aproveitarmos enquanto estamos em pé, e vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Vamos ler aqui a leitura da ceia. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, Jesus. Ainda vamos ler no livro de São João, no capítulo 13. Glória a Jesus. Capítulo 13, versículo 12. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É um mandamento do Senhor.
Então, depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos ou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, Jesus. Podem assentar. Vamos cantar o hino da ceia. Glória a Jesus. É o 196. Cristo já nos preparou, manchados e agora nos confia. O celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar pelo pão e também pelo vinho. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, este pão e este vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E aqui estamos em cumprimento à tua palavra, para uma celebração, lembrando daquele dia no Calvário, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a cada irmão e cada irmã que venha a esta mesa, Senhor, para comer deste pão e beber desse vinho, que eles possam receber força espiritual, força no seu corpo físico, Senhor, para poder caminhar nessa jornada, porque foi para isso que a Santa Ceia foi deixada, Senhor, para essa lembrança, Senhor, daquele grande dia, aonde nós estaremos naquela mesa de quilômetros e quilômetros,
aonde participaremos da Santa Ceia diretamente das mãos do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Consagra esse pão e esse vinho para esse serviço, pois te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graça, o partiu. Jesus, este é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Você, irmão, é bem-vindo à mesa, no nome de Jesus. Nós reunidos para a ceia do Senhor, nos achamos incluídos com seu divino amor. Nos emblemas em que lemos sempre a nosso eterno Deus, comovidos compreendemos nossa culpa ser também. O pecado traz ao mundo morte eterna e perdição. De Jesus, o amor profundo nos livrou da escravidão. Gratidão e alcançamos pela morte de Jesus. Nossas pretensões deixamos encravadas sobre a cruz. Um passado negro e triste, nesta cruz desfeito está.